Este é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. O material de hoje, curado pela B4, foi baseado nas recentes atualizações. SBCE divulga cronograma de monitoramento para 7 setores estratégicos da indústria, com implementação prevista para 2027. É um documento bem denso, né? Mas que muda tudo. Muda completamente. E para a gente começar a visualizar isso, imagina que a atmosfera do nosso planeta é tipo uma daquelas casas de shows incríveis, sabe? Super requisitadas. Isso. Só que essa casa tem um alvará com um limite estrito de lotação. Tem um teto máximo inegociável de pessoas que podem entrar lá com segurança. Certo, limite físico mesmo. Exato. Aí, se uma grande indústria precisa colocar mais convidados lá dentro, que no caso seria jogar mais carbono na atmosfera para continuar operando os seus fornos, produzindo cimento, papel, ela tem um problema enorme. Porque a casa já está batendo no limite, né? Exatamente. Essa indústria não pode simplesmente arrombar a porta e empurrar mais gente para dentro. Ela precisa encontrar quem já tem o ingresso, mas que por algum motivo otimizou sua operação e não vai usar todo o espaço que comprou. Ah, e aí ela compra esses ingressos VIPs de forma legalizada. Isso, para poder continuar operando. Essa imagem da lotação máxima ilustra perfeitamente a base do que a gente chama de teto de emissões. E o nosso foco hoje, analisando esse material, é justamente desvendar como essa estrutura que começou a ser desenhada lá na Lei número 15.042 de 2024 está saindo do papel. Saindo dos gabinetes e indo para a vida real, né? Exato. Se transformando na operação real do SBCE, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. E, considerando o cenário global, especialmente com a COP30 chegando no Brasil, estruturar esse mercado não é mais só sobre meio ambiente. Virou sobrevivência. Totalmente. Se tornou uma necessidade econômica absoluta para a nossa indústria continuar existindo. E o momento dessa virada chama muito atenção. A gente está em maio de 2026 e essa proposta já está desenhando o futuro imediato da nossa base produtiva. Mas, por que agora? É uma ótima pergunta. A urgência vem de uma mudança muito brusca no comércio internacional. O documento deixa claro que o SBCE é, na verdade, uma ferramenta de defesa geoeconômica. Defesa geoeconômica? Como assim? É que a União Europeia simplesmente mudou as regras do jogo. Eles criaram o CBAM, que é um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira. A lógica deles é super simples. A indústria de lá tem custos altíssimos para operar limpo. Certo, eles não querem concorrência desleal. Exatamente. Eles não vão mais aceitar aço ou cimento barato de países que sujam o planeta de graça. Então, na prática, eles colocaram uma tarifa pesada sobre a pegada de carbono dos produtos importados. Aqui é que fica realmente interessante. Se a gente não fizer nada, é como pagar o pedágio na própria rodovia em vez de pagar na rodovia do vizinho, Sim, certo? É bem por aí. Porque se o Brasil não precificar o carbono aqui dentro, o dinheiro das nossas indústrias vai parar lá no exterior. Vai tudo na forma de tarifas alfandegárias para a Europa. O raciocínio é exatamente esse. Ao adotar o modelo Cap and Trade, que é de limitação e comércio, a gente cria um escudo. O governo impõe o limite máximo absoluto, a tal lotação da casa de shows, e quem emite menos pode negociar a diferença. Isso retém o capital aqui no Brasil e força a modernização da nossa indústria. Entendido o porquê de tudo isso, a gente esbarra na questão prática. Se tem um comércio, tem que ter uma moeda. Como esses direitos circulam na prática? O cronograma mostra que o mercado vai operar com 2 ativos principais. E os 2 equivalem a 1 tonelada de CO2 equivalente. O primeiro é a CBE, a Cota Brasileira de Emissões. Que seria o ingresso oficial da casa de shows, certo? Isso, é o direito legal dado pelo Estado. O governo distribui essas cotas de graça ou por leilão e as empresas devolvem no final de acordo com o que emitiram. Legal. E o segundo ativo? O segundo é o CRVE, o Certificado de Redução ou Remoção Verificada.
Esse vem do mercado voluntário. Tipo projetos de reflorestamento. Exato. Florestas, energia renovável. Através da transformação de ativos, esse carbono que deixou de ir para a atmosfera vira um CRVE. É a ponte que pega o dinheiro da indústria pesada e leva para a recuperação dos biomas. Mas espera aí. Se a empresa pode simplesmente comprar os certificados florestais, os CRVS, ela não poderia continuar poluindo e apenas pagar para plantar árvores eternamente? O que é fascinante aqui é justamente a trava genial que eles colocaram no sistema para evitar isso. Ah, tem uma trava? Tem. A indústria não pode simplesmente comprar a saída dela do problema. O órgão gestor determina um limite percentual máximo para o uso desses CRVS. Então eles não podem abater 100% da dívida só com árvore. De jeito nenhum. Isso garante que a empresa seja obrigada a investir de verdade em tecnologia, a modernizar os fornos, sabe? Não dá para fugir. Entendi as regras e as moedas. Mas quem paga essa conta de verdade? Uma metalúrgica pequena de barro tem que entrar nesse jogo? Não, o foco é nos grandes emissores. A lei define 2 limites baseados no volume anual. O primeiro corte é para quem emite acima de 10 mil toneladas de CO2. 10 mil toneladas já é bastante coisa. O que eles precisam fazer? É uma obrigação só de transparência. Eles têm que mandar planos de monitoramento e relatar as emissões. Eles dão os dados para o governo, mas não precisam comprar as cotas. Entendi. Então, quem emite 10 mil toneladas está só enviando a declaração para a malha fina provando que existe. Mas quem passa de 25 mil toneladas é quem, de fato, tem um imposto a pagar no final do mês. Exatamente. Quem passa das 25 mil toneladas são os verdadeiros operadores do sistema. E aí, o bicho pega. Pega mesmo. Porque além do monitoramento super rigoroso, eles têm que apresentar um relato de conciliação periódica e adquirir e entregar a CBS de verdade. O boleto chega para eles. Mas vem cá, exigir tudo isso de uma vez não quebraria a indústria brasileira? Tem que ter um cronograma suave, né? E tem. O documento traz uma implementação espalhada entre 2027 e 2031. Quem entra primeiro na roda? Em 2027, entra o peso pesado. Setores de papel e celulose, ferro e aço, cimento, alumínio. Óleo e gás também. Óleo e gás, com certeza. E a aviação. Certo, os gigantes. E depois? Aí, em 2029, a segunda etapa. Mineração, setor elétrico, alimentos e bebidas, vidro, química e resíduos. E ainda sobra a terceira etapa? Que é em 2031, focada no setor de transportes pesados, rodoviário, aquaviário e ferroviário. Ok, vamos desempacotar isso. O governo está dando um test drive de 4 anos, sem custos reais, só na base do relato. É um aquecimento para que ninguém possa alegar surpresa quando a fatura climática chegar. É bem isso. É uma transição metodológica de 4 anos para cada setor. Para não dar choque na operação, sabe? Como funciona esse passo a passo? O ano 1 é só para entregar o plano de monitoramento. Certo. O ano 2 e o 3 são para o monitoramento contínuo em si. E o ano 4 é para o Plano Nacional de Alocação. Tudo sem custo financeiro imediato. Tá, mas e se a empresa ignorar esse test drive de 4 anos? E se eles simplesmente fingirem que não é com eles? Aí a coisa fica feia. Porque a credibilidade do mercado depende do medo real do descumprimento, né? Se a multa for barata, vira custo operacional. Exato. O infrator prefere pagar a multa do que arrumar a fábrica. Então as sanções são severas. Começa com embargos e suspensão de licenças. Suspender licença para uma fábrica? Paralisa tudo. E ainda tem perda de incentivos fiscais e proibição total de pegar crédito em linha de financiamento oficial, tipo BNDES, ou fechar contrato público. Nossa. Corta o oxigênio da empresa. Totalmente. E a multa financeira é monumental. Pode chegar a 3% do faturamento bruto da empresa. Faturamento bruto, não lucro. Bruto. E a lei diz que a multa nunca pode ser menor que o custo da obrigação que a empresa tentou burlar. Caramba, perder 3% do faturamento bruto e ainda ficar sem crédito. Isso sai direto do departamento de marketing, daquela coisa de greenwashing, e vai bater na mesa do diretor financeiro. Com certeza. Porque não é um risco de sustentabilidade, é um risco de falência imediata. É o que a gente tem falado. E o que conecta tudo isso, a mensagem final para o mercado é olhar para frente.
É um caminho sem volta. E irreversível. A adaptação proativa é a única saída. As empresas que já estão mapeando as emissões agora, antes dos prazos de 2027 e 2029, não vão só evitar essas multas gigantes. Vão sair na frente, né? Elas vão ter a capacidade de dominar um mercado global que exige essa inovação. Quem larga na frente dita o preço do mercado. 2026 é o ano da conformidade. E você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente no Spotify e não esqueça de abrir sua conta na B4, www.b4.capital. Acompanhe o fechamento dos ativos sustentáveis todos os dias, às 17h23, no blog da B4. E para consultar os preços em tempo real, acesse índices.b4.capital.